de anunciarmos este Evangelho é
justamente a perseguição, o martírio. É o que levava esses santos homens a morrer pelo Cristo. E motivados por este amor que ambos tiveram pelo Cristo, nós também somos motivados. Mas temos medo. E talvez não temos a coragem que estes santos homens tiveram. Mas celebrar São Pedro e São Paulo é justamente reafirmar a nossa fé no próprio Cristo. É dizer que nós queremos sim seguir Cristo. É dizer sim que nós queremos derramar o nosso sangue por causa do Evangelho. E a recompensa virá, a coroa da vitória. Pedro, o primeiro a professar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança do povo de Israel. Paulo, doutor da fé, nos ajudou e iluminou com a sua sabedoria a contemplação do mistério, da qual agora nós celebramos. Ambos trilharam por caminhos e meios diferentes de anunciar o Evangelho, mas ambos tinham o mesmo sentido e ambos tinham de fato a mesma ideia de pregar Cristo, de levar Cristo, fazer com que Cristo se tornasse conhecido ainda mais. E graças os seus testemunhos, ambos são venerados. É o que nós celebramos nesta noite. Mas celebrar São Pedro e São Paulo, meus queridos irmãos, é de fato um convite para nós a professar a nossa fé em Cristo. No dia de ontem, quando nós éramos convidados a celebrarmos a vigília desta solenidade, a liturgia nos convidava a refletir sobre as 3 perguntas de Jesus, que ele dizia a Pedro: Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? E essas 3 perguntas Jesus também diz para nós. E nós precisamos responder com sinceridade. E o mais bonito que a liturgia nos chamava a refletir sobre essas 3 perguntas, e na terceira pergunta, quando Jesus perguntava a Pedro se ele o amava, Pedro ficou triste. Porque Pedro recordou da sua limitação. E Pedro recordou aquele dia que ele negou Jesus por 3 vezes. Mas Jesus percebe no coração de Pedro a certeza de que aquilo que ele dizia brotava do seu coração. E Pedro então professa a sua fé em Cristo. E Cristo também pergunta a nós: João, Maria, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Este apacentar as ovelhas de Cristo, meus queridos irmãos, é dizer que nós somos os continuadores deste projeto. Assim como Jesus confiou a Pedro a edificação de sua igreja, assim como Jesus confiou a Paulo o anúncio do Evangelho, agora nós fazemos a vez desses 2 grandes homens, tendo recebido o batismo, esta missão. Portanto, agora Jesus nos chama pelo nome, assim como Ele chamou os apóstolos. E quando Jesus nos chama pelo nome, Ele eleva a nossa dignidade de discípulos. Mas não somos perfeitos, somos imperfeitos. Pedro e Paulo percebem que são imperfeitos, mas diante desta imperfeição, ambos buscaram a conversão.
e deixaram com que a palavra pudesse tocar de fato e mudar o coração. A transfiguração. E esta é a transfiguração que nós precisamos. Mesmo diante da nossa imperfeição devido ao pecado, Deus confia a solução a nós. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos a nação santa. E diante desta escolha, nós precisamos de fato fazer com que esta palavra se torne realidade no meio de nós, a partir das nossas práticas. O Evangelho vive, como nós contemplamos na vida de São Pedro e São Paulo. Que nós tenhamos a coragem, meus queridos irmãos, de derramar o nosso sangue por causa de Jesus. É olhar para que diante das perseguições, dos sofrimentos, que vale a pena passar por isso tudo, porque a nossa esperança está em Deus. Ambos não temeram a morte. Morrer para ambos foi lucro, porque era garantida a coroa da vitória. E também nós, Cristo garante também nós a coroa da vitória. Que nós possamos de fato fazer esta experiência com o bom Deus, assim como Pedro e Paulo, que tiveram a coragem, mesmo que diante do medo, mesmo que diante das tribulações, que o nosso olhar possa estar sempre com Cristo, a razão de nossas vidas, e olhando para Cristo, todas estas coisas serão enfrentadas com leveza e alegria. É o que nós ouvimos na primeira leitura. É o que nós vemos na segunda leitura. Que mesmo diante da perseguição, ambos já tinham algo definido na cabeça, que era levar Cristo. E eles tinham a certeza que Cristo viria sempre o auxílio. E é isso que nós confessamos e rezamos todos os dias. Mesmo que diante dos perigos e das tribulações, o nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe das nossas angústias. Deus sabe dos nossos sofrimentos. E Ele está sempre conosco. Basta confiarmos na Sua palavra. Assim como São Pedro reafirmou a sua fé em Cristo, professando a sua fé em Cristo, que possamos nós também professar a nossa fé em Cristo. E nós precisamos nos perguntar todos os dias: quem é Jesus para mim? Porque Jesus vai perguntar para nós. E Ele perguntou no Evangelho. Nós somos os discípulos agora do tempo atual. E Ele pergunta para nós: e vós? Quem dizeis que eu sou? Já fomos iluminados pela sabedoria do Evangelho. És o Messias, o Filho de Deus. Já está pronto. Mas o que de fato brota do nosso coração? Qual é a nossa resposta que nós queremos dirigir a Jesus? Isso é muito importante para a nossa reflexão. Que mesmo iluminados pela sabedoria do Evangelho, mesmo sabendo de cor quem é Jesus, mas nem sempre nós conseguimos viver de fato aquilo que nós dizemos quem é Jesus. E nós precisamos viver. Assim como São Pedro, na sinceridade daquela profissão que brota do seu coração, Jesus percebe e dá a Pedro a graça de edificar a sua igreja. E olha, meus queridos irmãos, se nós pegarmos quem era São Pedro, pegarmos a sua história, nós vamos perceber que não era um homem fácil de lidar, era um homem difícil, era um homem teimoso, cabeça dura. No mesmo instante que ele dizia que acreditava em Jesus, que estava disposto a seguir Jesus, Pedro voltava atrás. Mas Pedro, ao decorrer da sua peregrinação e da sua convivência com Jesus, ele deixa ser de fato moldado pela palavra do Mestre. Que nós também possamos, que mesmo diante da nossa imperfeição,
do nosso pecado, que nós possamos de fato trilhar no caminho que nos leva à perfeição, que é Cristo Jesus. Lembre-se sempre, Jesus confiou a nós o seu Evangelho, assim como Ele confiou a Pedro e a Paulo. E hoje nós precisamos levar este Evangelho, para que Jesus se torne ainda mais conhecido, porque nem todos conseguem e não sabem quem é Jesus. Mas antes de levar Jesus, é preciso conhecer, é preciso deixar com que a sua palavra modifique as nossas vidas. É o Evangelho. Tenhamos esta coragem que tiveram Pedro e Paulo. Deixemos tudo para trás e vamos seguir Jesus. Vale a pena morrer da testa, porque a coroa da eternidade e da vitória é garantida a todos nós. Por isso, de pé, diante do altar, professamos esta. Creio